Olá pessoal, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula, mais um encontro, onde a gente pode trocar o nosso carinho, as nossas informações, não é mesmo? Sejam bem-vindos. Vamos esperando o pessoalzinho que chega para a gente poder começar o nosso trabalho. Tá bem friozinho hoje. Eu falei que hoje estava bom para ficar todo mundo juntinho, né? Oi, Gigi, tudo bom? Graças a Deus estamos aqui, né? Sejam muito bem-vindos. Baixar um pouquinho, onde a gente fica mais confortável. Oi, Rô, tudo bom? A aula hoje é bem extensa. A gente vai ter que conversar bastante. Oi, Carlos, tudo bom? Boa noite, gente. Tá friozinho mesmo. Hoje tá gostoso para tomar um caldo e uma cobertinha bem gostosa. Oi, Ana, tudo jóia? Vera, que bom que tá todo mundo chegando para a aula. Vai ser uma aula bem gostosa, onde a gente tem muita dúvida. Oi, Vivi, saudade de todo mundo. Como a gente fica com saudades, né? Boa noite. Antes de a gente começar a aula, eu gostaria de colocar algumas coisas, né? Vocês estão sabendo que nós estamos com um prédio novo. E se der tudo certo, se a gente conseguir que Atibaia continue ainda nesse estágio mais tranquilo, nós vamos tentar voltar às aulas de uma forma presencial, assim, dando a distância necessária para a gente poder começar a se reencontrar. Mas eu vou avisando vocês, em modo geral eu vou avisando quando isso for possível, a gente logo se reúne lá. Tudo bom, Sueli? Lembrando sempre, gente, que nós fazemos parte de um grupo do Amor e Paz, onde nós estamos trazendo as aulas de uma forma ainda bem improvisada, né? Porque é uma novidade para todos nós, mas para poder continuar mantendo contato com o pessoal e manter o conhecimento que é tão importante para a gente ir trocando. Tá boa, Neneca? Fica com Deus aí, que bom, tá frio mesmo. Então, Valéria, tudo bom? Seja bem-vinda. Oi, Cida, tudo bom, Domingos? Saudades desse povo todo. Então, vamos nos preparando, gente? Vamos elevando nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre Maior. Que nós possamos mais uma vez nessa noite, em Teu nome, nos reunirmos para estudarmos, para nos aprimorar e nos conhecer, tendo assim condições de lidar com as nossas emoções, nossos sentimentos e toda a nossa existência. Que a equipe de Razin nos dê a sustentação necessária, a orientação para mais um estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Turminha, hoje nós estamos na 7ª aula do primeiro mediúnico e eu estou mesclando porque vocês sabem que a federação ela lança vários livros, né? Várias épocas ela vai mudando. Então, um conteúdo um pouco daqui, um pouco dali, dá tudo o mesmo conteúdo, mas um enriquece o outro. E hoje nós estamos na 7ª aula, né, dando sequência àquela aula que a gente fez dos centros de força. Nós estamos dando sequência à aula no sentido agora da epífise. Teve até uma aluna a semana passada que colocou lá para mim e hoje eu falei, a próxima aula é essa, a gente vai conversando, tá? O nosso corpo orgânico, eu vou ler várias coisas porque ela é bem minuciosa. O nosso corpo físico, né, animalizado, orgânico, ele é regido por duas funções, né? A parte nervosa, sistema nervoso, e o sistema endócrino,
que eles chamam a parte hormonal, então o sistema endócrino. Nesse sistema endócrino, nós temos a posição dos hormônios que eles atuam diretamente na nossa corrente sanguínea, tá? Eles levam os hormônios e vão trabalhando todo o nosso sistema hormonal. Ele atua no pâncreas, ele atua na tireoide, ele atua na parte sexual, parte renal. Então, os hormônios eles vão se dividindo para fazer com que tudo trabalhe de uma forma bem organizada, tá bom? Há muito tempo, os filósofos achavam que essa glândula, né, que chama a pineal ou a epífise, ela atuava como o centro da alma, seria a ligação da alma. Muitos estudos sobre isso, desde dos povos mais antigos, os Vedas e tudo mais, já estudavam essa possibilidade e davam o nome desse centro da vida, a ligação da alma no corpo. Para nós, a parte importante é entender para que ela funciona. Descrevendo ela, o plano espiritual diz que ela tem o tamanho de uma ervilha, que tem de 5 a 8 milímetros e pesa 150 gramas aproximadamente. Ela tem uma cor, às vezes avermelhada, às vezes mais rosada. Não sei o que depende essa posição, mas é a descrição que eles nos dão aqui. E nessa condição de localização, ela está localizada no teto do nosso cérebro. Então, ele estaria bem no centro do nosso cérebro. Lembrando dos centros de força anterior, nós estaríamos praticamente posicionando o coronário, né? Nessa parte aqui, André Luiz, ele relata que quando Chico recebia as mensagens espirituais, ele tinha uma luminosidade incrível nesse centro de força. E foi aonde que eles relatam uma tristeza muito grande no sentido do que nós conhecemos dessa glândula. Qual é a função tão importante dela? Tanto para o lado espiritual como para o lado físico da nossa própria existência e a manifestação do nosso espírito encarnado. Nessa posição, ele diz assim, os cientistas, os encarnados, eles levam como apenas um controle sexual, que teria uma escalada muito grande de desenvolvimento na puberdade e depois acabaria a função dela, ela iria ficar sem função. Na realidade, é bem ao contrário. Essa glândula, ela é trabalhada realmente o lado sexual, mas ela desperta a criatividade. Quando eu falava para vocês em aula que nós temos colocado em alguns órgãos uma força maior, uma energia maior, e essa energia, que muitas vezes canalizada apenas para o lado sexual, mas que ela poderia ser transformada em qualquer coisa de criação, era exatamente isso que a gente estava falando. Nós podemos transformar a energia que vem dessa glândula tanto para as posições sexuais, que eu vou falar daqui a pouco, como para todas as questões psíquicas emocionais. E a criatividade, que seria uma coisa maravilhosa, nós usarmos toda essa força para criar, para nos realizar. Nesse ponto, ele coloca aqui que na infância essa glândula ela está estacionada, ela está parada, ela não funciona. Aí faz a gente lembrar de alguns cursos que a gente falou, e até nessa turma eu já falei sobre o passe espiritual infantil, aonde a gente trabalha
a energia no coronário, frontal as ideias, gástrico as emoções. E só não se trabalha a parte sexual. Por quê? Porque essa energia não está acionada na infância. Ela se reserva ao estágio apenas perispiritual. Olha que interessante, eu falo com essa linguagem, gente, porque a gente está falando com um aluno de primeiro mediúnico, que a gente já passou por várias outras etapas de estudo. Então, dá para a gente cortar caminhos, né, e ir direto ao ponto. Na parte perispiritual, ela se manifesta como num estado latente, ela está quietinha ali, quietinha, porque temos que passar a infância, que é o período onde a gente vai fazer o readaptar físico, o readaptar de conhecimentos, emoções familiares, aprendizado. Então, não poderíamos deixar que essa energia, né, o Pai Criador que coloca depois dessa posição, para lidar ainda com as energias mais intensas, tanto sexuais como de criação. Então, ela fica latente, lá no perispírito, bonitinha. Lembrando que perispírito está ligado todo ao nosso corpo. Só ela não emana essa energia. Quando nós vamos chegando à puberdade, ela vai se manifestando, ela vai se posicionando. E aí ela abre os canais sexuais, ela abre a criação, as paixões, as tendências de tudo que ela já vivenciou. Eu achei esse ponto muito interessante que o livro nos coloca, porque vem sempre de encontro àquela posição que a gente fala do jovem quando na adolescência. Ele passa por uma transformação, tanto no seu corpo físico, né, que tudo se desmonta, os braços ficam longos, a voz fica mais grossa, a menina passa pela menstruação, a transformação física, mas também essa glândula que abre esse canal, que traz registros, ele diz aqui, registros de toda existência anterior, sexual, criativa, paixões, emoções. Ela abre o canal não só dessa existência, mas de toda a bagagem que nós trazemos em vidas anteriores. Olha a seriedade dessa posição. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui onde ele coloca. Aqui, olha. Essa glândula pineal, quando ela se manifesta no ser reencarnante, quer dizer, ela está paradinha, ela vai reagir na reencarnação na idade certa, tá? Entra em sintonia a recapitulação sexual, examina o inventário de suas paixões vividas em outras épocas. Então, ela visita lá o nosso depósito, o nosso baú, com todas as nossas paixões vivenciadas em todas as outras épocas, as quais reaparecem sobre forte impulso. Essa glândula, quando ela se manifesta, ela abre o nosso baú de tudo que nós somos, de tudo que nós tendemos, de tudo que nós conquistamos e de tudo que já fizemos. No sentido dessa criação, dessa vida, dessa força. Nessa posição, ele coloca aqui que não é ruim essa parte, apenas nós precisamos ter cuidado e cautela, orientação para lidar com o que eu gostaria de fazer e o que eu deveria fazer, né? Porque tudo vai ter uma consequência depois, certo? No sentido, ele coloca aqui, a parte genital, a parte do baixo ventre, que é o genésico,
ele não teria função sem a ativação dela. Ela seria apenas uma colocação mecânica. Nós vamos vendo que nas vidas anteriores, né, nos reinos, nós fomos ganhando o automatismo do nosso corpo. E quando nós nascemos, não precisa alguém falar, olha, faz xixi. Não, a gente faz xixi, né? Passando o tempo, a gente vai fazendo o controle de toda essa parte genésica. A gente vai fazendo o controle dela. Então, a gente vai começando a controlar para não fazer xixi a qualquer hora, a ida ao banheiro. Nós vamos nos controlando. Mas ela não nos dá sensação nenhuma, ela não nos dá desperta, ela apenas faz a parte mecânica. Organismo mecânico, é a mesma coisa que o pulmão ganhou a sua automatização. Quando ela entra em contato com a abertura e a atuação dessa glândula, é que ela começa a despertar essa vontade, essa força. Então, não é, ele coloca aqui, não é uma glândula morta. Olha, importantíssimo falar isso, porque depois que ela passa pela ciência, né, antigamente, ainda alguns têm essa colocação, que quando passa a puberdade, que ela aciona esse sexo, essa regulação, esse automatismo passa a ser ativo, ela seria dispensável. Não, ela diz ali, não é uma glândula morta, muito pelo contrário. Ela vai atuar também em todo o seu campo emocional. E que esse campo emocional precisa estar em equilíbrio para poder trazer aquilo que nós estamos falando agora. A imunidade, a energia, que nós possamos ter a vitalidade, que nós possamos ter defesa do nosso corpo. Tudo isso é regido pelo nosso campo emocional. Quanto mais equilibrados emocionalmente, mais células positivas nós vamos mandando para os órgãos. E esses órgãos são regulados por essa questão hormonal, por essa questão de energias que nós vamos passando para o corpo físico. Nessa posição aqui, ele precisa dizer sempre assim, nós somos como seres pensantes, nós somos donos da nossa vontade. E cabe a cada um de nós, a partir da hora que essa energia se atua sobre nós, nós trazermos o controle da nossa própria ação. Em todos os pontos, não só no lado sexual, mas aquelas paixões desregradas, aquelas coisas absurdas que às vezes a gente quer fazer e mundos e fundos, aquele desequilíbrio emocional que qualquer coisa a gente se despenca ou dá um valor excessivo, é tudo uma posição de nós não termos o autocontrole da nossa existência. A gente permite que aquela criança mimada saia do baú e, como não conseguimos reeducá-la, ela continua como era e muitas vezes até acrescentando alguns novos hábitos e alguns novos compromissos na nossa existência. Oi Marisa, tudo bom? Nessa posição, gente, ele coloca aqui que é muito importante a gente pensar assim, recebemos um corpo na condição reencarnantes, receber um corpo para reencarnar não é ganhar um barco para deixá-lo navegar à deriva. Não é. Esse significa a oportunidade de nós fazermos o aprendizado, o aprimoramento e fazermos uma nova estrada para a nossa existência. Então, assim, se nós temos uma nova encarnação, passamos pela infância, que isso é muito importante a gente lembrar, reencarnamos, esquecemos do passado. Oi, Sara, tudo bom? Reencarnamos, esquecemos o passado,
o pai nos coloca numa bolha do 0 aos 7 anos, aonde nós vamos receber impressões novas, por isso que a família é tão importante. Nós vamos imprimir novos conceitos, valores, posição moral, ética, para que esse espírito, quando chegar à puberdade, que abrir esse baú do seu próprio eu, ele possa ter novas condições para colocar na balança. Esse aqui eu posso, esse aqui eu preciso trabalhar um pouquinho. Mas se ele não tiver a semente do 0 aos 7 anos, dessa nova impressão, ele tiver exatamente como reencarnou, desencarnou e reencarnou, sem orientação, sem direção, sem uma posição familiar que diz, olha, vamos por aqui, isso aqui é melhor do que aqui. Quando chega para ele lidar na adolescência com a questão mudança física, mais esses hormônios que são jogados e a abertura das minhas tendências, das minhas paixões, das minhas vontades, que vamos levar em consideração, se nós estamos aqui reencarnados nesse mundinho de provas e expiações, não são muito positivas. Tem positivas, mas também tem muitas coisas para a gente burilar. Se nós não tivermos essa sementinha onde fala de novas oportunidades, nós podemos passar por essa encarnação sem termos andado nada, melhorado nada. Não voltamos, estacionamos e às vezes usamos dessa nossa criatividade, essa energia excessiva de uma outra forma. O livro nos coloca aqui também que muita gente, no sentido da testosterona, né? Eu tenho muita testosterona, eu preciso fazer exercício, eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou uma pessoa muito elétrica, eu tenho energia demais, eu preciso descarregar essa energia. E ele diz que essa epífise, ela é exatamente para descarregar as energias, nós precisamos fazer para vazar as energias. E as pessoas então entram para as academias, onde elas trabalham o corpo físico e malham e perde suor, malha e os hormônios vão trabalhando e tudo mais para dormir um pouco melhor, para poder ter um pouco mais de equilíbrio para trabalhar. Eu preciso extravasar. Outras pessoas mergulham no trabalho, outras pessoas mergulham em coisas não muito boas, porque querem uma tal de uma adrenalina, porque elas precisam descarregar essa adrenalina. Eu brinco muito, né? Quer sentir adrenalina, descarregar, enfia o dedo na tomada antes de fazer coisa errada. Mas cada um é cada um. Então a gente vai à procura dessa coisa que nos dá um êxtase. E às vezes a gente entra na malhação para entrar em equilíbrio desse êxtase ou nesse excessivo trabalho. Mas ele diz que aqui ele fala que isso seria um mero sopro, um mero sopro, mediante o que realmente a gente precisava fazer. Ele recomenda aqui que o certo, o que nós precisávamos realmente fazer, é a nossa reforma íntima. É entender as nossas paixões, porque elas não são ruins. Tudo que é coisa de paixão, ela tem uma coisa positiva ali no meio. Ela nos impulsiona para ir para frente, né? Que nem diz aquela, ou quente ou frio, morno jamais, né? Aquela que não, essa coisa impulsiona uma paixão, uma ideia, uma vontade, coisa que esquenta, que sobe, que vai, que vem. Isso é bom. Mas eu preciso, como sempre eu falo, estar no comando de tudo isso, porque isso tudo me pertence. Isso tudo é a minha história. E se essa minha história, às vezes, não me levou a caminhos tão positivos, eu posso reprogramar ela agora. Eu posso fazer com que ela haja de um sentido pleno sobre mim. A parte sexual, quando ela é aberta, ela não é ruim. O ruim é o que eu faço com ela depois.
Eu já falei em aulas do segundo básico, né, que uma relação sexual é uma troca de energia extremamente positiva, de uma luminosidade, de uma beleza, e o Pai Criador escolheu para nos trazer dessa forma. E nós temos essa energia, como essa glândula vai atuando, toda a nossa existência, ela vai atuando, e nós temos esse prazer. Agora, eu não posso descambar, eu não posso viver simplesmente de sexo, né? A pessoa faz sexo de manhã, à tarde, à noite. Por que eu estou nessa situação? Eu tenho uma ideia, eu tenho uma paixão e eu vivo cega sobre ela, transformando a minha vida só naquilo. A vida tem um leque maravilhoso. Por que eu estou aprisionado a essa paixão? Por que eu estou aprisionado a essa sensação? Se o mundo me traz muitas outras coisas que eu poderia ter prazer. Eu nunca vejo ninguém, eu brinco sempre isso com você,